Vamos pedir para o professor Solano ainda abrir a sua apresentação aí, para que a gente consiga, sua câmera, para que a gente consiga também vê-lo no dia de hoje. Esse esforço é para que nós tivéssemos, né, o privilégio de ter a participação do professor Solano trazendo a exposição, conforme nós havíamos desejado já no semestre passado, e nós esperamos aí que consigamos fazê-lo e termos esse momento de crescimento e de aprendizado espiritual. Tá? Enquanto o professor Solano se prepara, vamos ver se ele consegue abrir aí a sua câmera para estar conosco. Fala para ele sair e entrar de novo. Sempre funciona. Não. Esse do editor. Testemunha. Ok, muito bem. Os problemas vão, os problemas vêm. Espero que eles vão e fiquem. Vamos então, irmãos, dar início à nossa devocional, pedindo de Deus o cuidado, a bênção e a direção para esse nosso tempo de reflexão e de aprendizado. Nós vamos começar lendo Efésios capítulo 5, dos versos 18 a 23. Nossa reflexão hoje é no 7º mandamento. E o texto de Efésios nos lembra de um compromisso fiel e permanente, que é o do Senhor Jesus conosco e que deve ser refletido também no nosso compromisso com o nosso cônjuge. O texto diz assim: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo." Está faltando uma parte aqui no PowerPoint, Andressa. Vamos lá. Então, que era para ter até o final. Foi um erro de digitação da minha parte. Temos que ir até o final do texto. Vamos lê-lo completamente. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Vou abrir aqui. Abra aqui. Deixa eu pegar NVI aqui, que está fácil de achar. Está PNA aí? Abri aqui. Estou PNA, NVI aqui.
Assim, verso 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesma, mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Os relacionamentos conjugais são bastante tumultuados e desafiadores. Certamente ouviremos sobre esta questão hoje. Mas é importante lembrar que é algo muito mais difícil de ocorrer e que precisa da nossa atenção, que é o nosso relacionamento com Deus. E lembrar que Ele é a fonte, a razão e o padrão de todas as coisas. Da nossa parte, o nosso amor é imperfeito e instável, mas da parte de Deus, Ele é constante e permanente. Vamos então cantar o hino Amavas-me, Senhor, hino 88 do nosso novo cântico. Vamos falar deste grande amor que Deus tem por nós. Ao mando
Vamos orar pedindo a graça de Deus sobre nós, reconhecendo este favor, esse amor tão pleno e perfeito que o Senhor tem para conosco e os modos como esse amor se manifesta, trazendo-nos sempre a graça e a bondade de Deus sobre nós. Nós queremos lembrar do nosso diretor, reverendo Valdeci, que está em viagem para Goiânia e estará retornando hoje, e também nossa semana de aulas. Não sei se temos pedidos aqui no chat, o meu começou agora, não há? Ok. Então vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor mostra cuidado e amor por nós, a despeito das nossas fraquezas, a despeito dos nossos pecados, e até mesmo, ó Deus, como solução redentora para eles. Obrigado a Deus, porque na nossa indignidade o Senhor nos alcançou com a dignidade de Cristo e nos permitiu, então, ó Deus, sermos aproximados de Ti. Obrigado a Deus pelo cuidado. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe o Dr. Valdeci na sua viagem, trazendo-o em paz de volta. Pedimos ao Senhor que abençoe essa semana de aulas, abençoe a família de cada um de nós aqui presentes, daqueles que nos acompanham, dando a Deus provisão, solução, salvação para todos aqueles que assim precisam. E pedimos a Deus que também nos abençoe agora, quando vamos ouvir a exposição da Tua Palavra, que ela seja, ó Deus, alimento, que nos exorte, que nos corrija, nos aponte o caminho a seguir, fortalecendo-nos para servir o Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, então, ouvir a exposição do Dr. Solano. Vamos fazer aí os testes gerais, para ver se estamos ouvindo bem, Dr. Solano. Eu estou ouvindo bem, espero que vocês consigam também me ouvir. Espera um pouquinho só, Solano, que o som ambiente aqui, está desligado aqui? Não, está ligado aqui. Tá. Só um pouquinho para ajustarmos o som ambiente aqui. Vou desligar o meu aqui. Eu estou ouvindo bem, espero que vocês estejam me ouvindo também, com as desculpas aí pelas questões técnicas que retardaram tanto o início da devocional. Nem sempre a tecnologia funciona como gostaríamos que ela funcionasse, mas graças a Deus que me dá esse privilégio de poder tratar de um assunto que é tão importante, que é tão crucial, que é exatamente o 7º mandamento, e cujo título eu coloquei A Família Protegida pelo 7º Mandamento. Nós temos observado e temos tido oportunidade de ouvir diversas exposições sobre os mandamentos, que é exatamente a programação dessas devocionais no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e eu sempre aprecio muito a fidelidade bíblica e a forma como os expositores têm ancorado e exposto não apenas ideias, mas procurando expor a palavra e desvendar aquilo que ela contém para o nosso crescimento espiritual, para o bem da igreja, para a saúde daqueles que se constituem povo de Deus. E agora nós temos essa oportunidade de abordar o 7º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 14, é um texto curtíssimo, não adulterarás. É bem objetivo, é bem claro. Mas por que a família protegida? Na minha visão, nós temos, na realidade, sempre dividimos os mandamentos, os primeiros 4, relacionando as nossas obrigações para com Deus. Há uma controvérsia também se o 5º ele faz parte da primeira tábua, da segunda, mas a ideia de que os últimos 6 mandamentos, eles dizem respeito às nossas obrigações uns para com os outros,
E eu vejo que, por exemplo, o quinto mandamento, ele protege a autoridade que ela é primariamente constituída na pessoa dos nossos pais, e por essa autoridade nós aprendemos também a respeitar a autoridade divina, que é a autoridade suprema. O sexto mandamento, que foi exposto recentemente, fala sobre a proteção à vida. E o sétimo mandamento é a proteção à família especificamente. O oitavo, a propriedade. O nono, a proteção à verdade. E o décimo, que é aquele mandamento de coisas que só acontecem no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração, a proteção do coração e da mente, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos cobiçar. A Igreja de Cristo, ela vem sofrendo graves ataques e ameaças em nossos dias pela quebra dos mandamentos, e cabe-nos agora examinar a quebra do sétimo mandamento. A moralidade bíblica sempre foi antagônica àquela apresentada pelo mundo. A diferença sempre foi visível, mas é de espantar que, ultimamente, nós temos pressões para que o comportamento indecente seja aceito como natural por aqueles que se identificam como cristãos. E isso inclui até a questão do adultério. Ora, Deus é puro, Deus reprova a imoralidade, a impureza sexual por pensamentos ou ações. Ele especifica com clareza a qual deve ser o proceder dos seus servos dessa área, e colocou em sua palavra exemplos muito claros de quebra desse mandamento e de castigos que advieram e que advêm àqueles que quebram esses mandamentos, bem como de fortalezas e resistências às tentações. Alguns acham que nós atravessamos uma das piores eras na história da humanidade, no sentido de exposição à sexualidade indevida e precoce fora dos parâmetros do casamento. Talvez dentro da nossa experiência. Não podemos esquecer que na história do povo de Deus, o incidente lá de Sodoma e Gomorra mostram que a questão da imoralidade, o pecado da sexualidade indevida, isso faz parte da pecaminosidade da raça humana, e o povo de Deus tem convivido com isso e tem a obrigação divina de resistir a essas pressões, essas tentações. Isso deve nos levar aos pés da cruz em seriedade, contrição, arrependimento e súplicas para nós sermos fortes e fiéis no nosso caminhar. De uma certa forma, os três mandamentos que nós falamos aqui na segunda tábua, aqui, o quinto, o sexto e o sétimo, eles falam de perto a questão da família. O quinto mandamento lidando com origens e santidades da família, tratando das responsabilidades filiais e paternais. O sexto, enfatizando a santidade da vida, uma questão que é extremamente necessária aos nossos dias, quando as pressões são tão intensas, presentes e imediatas para a legalização do aborto. E isso coloca, mais uma vez, a família em perigo. E o sétimo, apresentando a santidade do matrimônio. Infelizmente, como já mencionei, essa quebra do sétimo mandamento não está segregada à vida fora da igreja. Muitos, dentro das igrejas, não têm guardado esse mandamento. Ao adulterarem, eles permitem que Satanás os liderem em uma vida sexual impura. Refletem o caminhar do mundo e têm causado danos imensos à causa do Evangelho e ao testemunho da igreja. Nós temos observado lares sendo desfeitos, filhos separados dos pais, das mães, igrejas abaladas ao constatarem que a imoralidade estava sendo abrigada dentro do seio do povo de Deus.
Maior dano tem ocorrido quando membros de igreja que caem nesse pecado, em Peraí, estou tentando achar aqui. O senhor retornou, professor Solano, pode continuar. Parece que restauramos agora a imagem. Alguém pode me dar um retorno, se é isso mesmo? Ok, então, dando continuidade aqui, enquanto eu estava falando, recebi uma mensagem pelo WhatsApp daí, dizendo: o senhor caiu. Foi só a parte eletrônica, não foi no pecado que eu estava tentando expor. Queria deixar isso bem claro aqui. Mas eu estava dizendo que muitos crentes estão perplexos, confusos, enquanto que outros procuram desculpas para as ações erradas daqueles que caem ou deles próprios, procurando justificativas para o caminhar em pecado. O 7º mandamento, ele condena, por inferência, toda atividade sexual ilícita, ou seja, fora do casamento. E um pecado muito específico está relacionado também com a quebra do 7º mandamento. Está cada vez mais presente na sociedade e nas nossas igrejas. E nós nos referimos ao homossexualismo. Essa prática nunca foi considerada uma doença, uma tendência natural, mas um pecado condenado claramente pela palavra de Deus. Mas o número de jovens disciplinados por esse pecado cresce a cada ano, na medida em que a nossa sociedade vai aceitando a homossexualidade como uma opção, não como uma distorção da estrutura original criada por Deus. Homem e mulher os criou. Nada poderia ser mais antifamília do que uma sociedade que abriga essa persuasão formada em bases que impedem até a procriação, que milita em favor de sua própria extinção. Mas, dando continuidade, eu queria agora abordar alguns pontos aqui específicos. O primeiro é o significado do texto e de textos que são paralelos, que é exatamente a próxima lâmina aí no nosso PowerPoint, o significado do texto e os paralelos correlatos. Ora,
Êxodo 20:14, nós já lemos, está também transcrito em Deuteronômio 15:18, não adulterarás. Né? A palavra hebraica, adulterar, é também utilizada, né, como apostatar. Ela significa a quebra de um relacionamento, de um comprometimento, de um pacto. Na nossa língua portuguesa, ela pode também ser equacionada como falsificar, né? E isso a gente que cresceu com leite que era trazido em camburões grandes e não em caixinhas, como nos dias de hoje, sabe que o que era leite adulterado era tornar falso alguma coisa que era íntegra. Uma relação que deveria ser verdadeira, ela passa a ser uma relação falsa. E a palavra de Deus, ela traz abundantemente essa questão como sendo uma violação da pureza demandada por um Deus que é santo para o seu povo. Levítico 18:20 diz: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Adentrar esse pecado envolve uma contaminação de toda a pessoa, e é impressionante como ele marca as atitudes, as ações, os sofismas que são criados para justificar uma atitude. Isso é uma questão tão grave que na legislação civil do povo de Deus, entrelaçada com a legislação religiosa, também aqui diz em Levítico 20:10, se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Jó, capítulo 31, versículos 9 e 11, diz assim: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, seria isso, lá no versículo 11, um crime hediondo, delito à punição de juízes. Jó, considerado o primeiro livro escrito na Bíblia, nós temos aqui já essa questão de que era um delito, um crime hediondo. Cronologicamente, Jó fala numa era antes da dádiva da lei, antes da codificação até dos 10 mandamentos, mas isso daqui foi colocado no povo de Deus como sendo algo a ser repelido e não aceito. Jeremias 23:14, nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, e passa a descrever a falta de integridade desses profetas. Mateus 5:27 e 28, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E Mateus 19, naquela interação com o jovem rico, guarda os mandamentos, diz Cristo. E ele lhe perguntou quais. Respondeu-lhes Jesus, mostrando também a validade da chamada lei moral permanentemente para os nossos dias. Jesus Cristo diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E ele é interrompido ali na descrição, porque o jovem, ele cobiça suas riquezas ali, ele tem aquilo dentro do seu coração, mostrando que Cristo está apresentando aquilo que é demandado dos seus, e ele não se encaixa no cumprimento da lei, e ele sai tristonho, pesaroso, diz a palavra de Deus. João 8, nós temos o trecho da mulher flagrada em adultério, aonde apresenta-se a acusação, mas não se apresentam testemunhas, e então há um perdão da parte de Cristo ali, não há a configuração ali do crime de acordo com o que a lei demandava. Romanos 13:9, pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume.
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, vejam, adultério não é uma expressão incontrolável de amor, como se nos dizem hoje, mas é uma atitude contrária ao verdadeiro amor. E o texto contundente de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Bem claro esse texto também no Novo Testamento. O segundo ponto que nós queríamos ver é como há um aspecto abrangente a esse sétimo mandamento. Nós temos aqui um exemplo disso no tratamento que é dado pelo Catecismo Maior da Confissão de Fé de Westminster, nas perguntas 138 e 139, onde nós encontramos deveres, proibições. Nós temos também, nas palavras de Cristo, a identificação daquilo que nós classificamos nos nossos dias como pecados virtuais, já tratado pelo Mestre, e a expansão que os apóstolos dão ao ensino desse mandamento, já no nosso Novo Testamento. Muitos acham que adulterar é só a conjunção carnal, mas a quebra desse mandamento, ela envolve muitos outros aspectos e é muito abrangente. A pergunta 138 fala dos deveres. Quais são os deveres que são exigidos? E eu ressalto apenas alguns, não vou ler a resposta a toda essa pergunta, ela é longa, mas ela fala de castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento. E é interessante que ela fala também sobre modéstia no vestuário, porque a falta de modéstia no vestuário, ela representa, sim, tentação para a quebra do sétimo mandamento. Como seria bom se nos nossos dias, nas nossas igrejas, nós estivéssemos dando atenção a esse ensino. Pergunta 139 fala dos pecados. Se os primeiros falaram dos deveres positivamente, na 138, na 139 nós temos os pecados. E eu ressalto alguns aqui, são colocados: rapto, incesto, sodomia, está aqui na quebra do sétimo mandamento, todas as concupiscências desnaturais. E vejam o que é que essa pergunta 139, ou a resposta dela, nos traz. Votos embaraçadores de celibato. Você forçar alguém ao celibato, fazendo comprometer-se com isso, está colocando aquela pessoa numa situação de perigo com relação à quebra do sétimo mandamento. Demora indevida no casamento. Quando será que nós encorajamos jovens a que se casem? E se casem não tardiamente, como tem sido costume, mas se casem e comecem a fazer a sua vida conjunta desde cedo, não retardando o casamento, porque estamos também induzindo ou facilitando a quebra desse mandamento. E a questão de pecados virtuais, tanto se fala isso nos dias de hoje, da era da comunicação, da internet, né? E aqueles que pensam que adulterar é só a conjunção carnal, acham que a visualização ou a participação virtual em atos que são impuros, isso não configura erro, não configura quebra. Ora, Cristo já falou sobre isso. Nós lemos o verso em Mateus 5, 27 e 28, quando ele diz que só o pensar, e vejam, ele está falando aqui, é um pecado virtual, muito antes da era moderna da comunicação, e são tão sérios quanto aqueles que terminam em conjunção carnal. Temos enfatizado esse aspecto também. Os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo, eles
expande, então, e aplica precisamente essas questões com relação ao sétimo mandamento. Já lemos que o autor de Hebreus diz que Deus julgará impuros e adúlteros, mas vemos também que Pedro diz que nos últimos dias vão se infiltrar aqueles que são dissimulados e seguem práticas libertinas, andando em imundas paixões, tendo os olhos cheios de adultérios e insaciáveis no pecado, prometendo liberdade, mas não escapam dessa classificação de falsos profetas, segundo Pedro 2, né? Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 8, ele fala de prostituição, pornografia, impureza, né? 1 Tessalonicenses 4, 3, pois essa é a vontade de Deus. Tantas pessoas vivem procurando qual é a vontade de Deus. Está nas Escrituras. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia, da pornografia, traduzido em nossas Bíblias apropriadamente como prostituição, mas também significa envolvimento com pornografia. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios ou como os descrentes, que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Nessa matéria, veja, é nessa questão da pureza que ninguém deve defraudar a confiança que é posta pelo seu irmão, por uma pessoa, muitas vezes a questão de menores de idade, que são aliciados por adultos para cometerem exatamente essas práticas condenáveis. 1 Timóteo 1,10 também não deixa dúvidas que impureza e homossexualidade constituem quebra do sétimo mandamento. Paulo fala de parricidas e matricidas, é o quinto mandamento, fala de homicidas, é o sexto, fala de impuros, ou pornos, mesma raiz de porneia, utilizada em 1 Tessalonicenses 4, 3. Fala do sétimo mandamento, tratando de sodomitas. Fala de raptores de homens, tratando do oitavo mandamento. Mentirosos, o nono. Perjuros, o nono também. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina, e isso inclui os pecados íntimos do coração, que é o que trata o décimo mandamento. Então, irmãos, não podemos agradar a Deus ou pensar que nos preservamos puros se nós nos expusermos à sujeira do mundo. Essa exposição pode ser representada por assistir programas na televisão que parecem engraçados, mas que são de duplo sentido sempre, e sempre explorando ou explicitamente colocando expressões pornográficas. Algumas vezes, olhar os bailes de carnaval ou as paradas de carnaval, e com a desculpa da beleza cênica, daquela grandiosidade, mas na realidade imagens que são apresentadas como uma apologia à imoralidade e à sexualidade desregrada. A ideia de que no carnaval liberou geral não existem mais regras nem demandas da parte de um Deus soberano. Podemos utilizar indevidamente as ferramentas de comunicação, mas mais grave ainda, deixamos de cuidar de nossos filhos e não estabelecemos regras claras e limites prudentes às suas atividades. Se fazemos isso, estamos abdicando das responsabilidades assumidas perante Deus e perante a Igreja. Quando nós nos lembramos do que Cristo ensinou lá em Mateus 5, 28, nós vemos que o adultério é um flagelo, e ao abrigarmos pensamentos impuros,
já infringimos o 7º mandamento. E nesse mesmo trecho, Jesus indica que se o preço para a guarda do 7º mandamento for a perda de coisas queridas em nossa vida, esse preço deve ser pago. Isso está lá nos versículos 29 e 30 de Mateus 5. Para que nós não sejamos causa de escândalo à Igreja de Deus. O exemplo que Jesus Cristo utiliza é o mais extremo possível. Ele coloca o preço como sendo a eliminação de partes do nosso próprio corpo. Podemos inferir, portanto, que o preço pode ser, talvez, uma posição social alcançada, ou um emprego bem remunerado, confortável, uma amizade conseguida em um ambiente hostil, mas situações que estão conjugadas com a possibilidade de quebra do 7º mandamento. O desejo de agradar, de ser aceito, um divertimento, um passatempo agradável, até a relocalização para uma outra cidade, uma outra região, se a causa da tentação estiver numa determinada região ou cidade. Então, essas coisas nós temos que ter o desprendimento de abrir mão delas para preservar nossas obrigações perante Deus. Tantos exemplos nós poderíamos dar, né? Coisas que não valem a pena preservar se qualquer uma delas for causa contribuinte para o nosso afastamento de Deus. Esse, na realidade, era o nosso terceiro ponto. Ali na transparência nós não avançamos, mas partindo já para o 4º ponto e chegando próximo da conclusão, por que é que crentes então caem em adultério? Quais são as razões comuns que são dadas? Mas qual é a grande causa? Isso é o que nós queremos ver agora. Eu li uma vez um artigo que dava 5 razões que os crentes cairiam em adultério. E eu, lendo aquelas razões, eu fui me lembrando de situações em que esse pecado ocorreu, aflorou no meio da igreja, e como são comuns essas colocações. Vejam essas 5 razões. Primeiro, porque absorveram a forma de pensar do mundo. Mas eu digo, a maioria dos cristãos que caem em adultério tem uma convicção de que a forma bíblica de identificar pecado é verdadeira. Não é porque absorveram a forma de pensar do mundo, não. Eles sabem que estão indo contrário àquilo que aprenderam. Outros, segunda, por sentirem falta de confiança e abrirem a guarda, por sentirem, uma falsa confiança e abrirem a guarda contra o pecado. Mas a maioria dos cristãos que caem em adultério está por demais consciente das fraquezas que as pessoas têm. A exposição ao pecado não vem por desconhecerem o seu próprio coração. Na realidade, tais pessoas, às vezes, já têm até um histórico de quedas passadas nas suas vidas. Uma terceira razão. Um outro grupo pode cair por ser ingênuos sobre os relacionamentos espirituais e deixarem que a comunhão saudável entre membros do sexo oposto se transforme numa relação indevida. Essa era uma das razões que o artigo dizia. Mas, na realidade, a grande maioria dos cristãos que caem não é inocente nesse sentido. Deliberadamente se expõe ao risco e ao pecado. A outra razão, outros caem por estarem intensamente envolvidos com aconselhamento. Ora, é verdade que muitos pastores, isso faz parte do trabalho, estão envolvidos em aconselhamento. Mas a grande maioria dos cristãos, ou dos pastores que caem e que estão envolvidos em aconselhamento, eles estão ocupados também com outras coisas, e não é por desconhecerem as barreiras que Jesus Cristo e que a Bíblia coloca com relação a isso. E, finalmente, uma última razão, pela procura de direcionamentos extrabíblicos
sentido de justificar o comportamento. Mas, na realidade, muitos dos que caem consideram a Bíblia como única fonte de direção, não procuram justificação extrabíblica para a queda. Então, a grande causa, na realidade, é o puro e simples desprezo pelas diretrizes divinas, que, na grande maioria dos casos, são sobejamente conhecidas e muitas vezes foram sobejamente expostas por aqueles que caem em adultério. Isso ocorre com os crentes, isso ocorre com líderes dentro das igrejas. E isso, temos exemplo disso até dentro da palavra de Deus. Deus dirigindo o seu povo e dando as diretrizes tão claras, e o povo vai e deliberadamente despreza as diretrizes. Então, crentes ativos e convictos das verdades de Deus, eles podem agir em total desprezo às advertências que recebem e às condenações que conhecem, às prescrições que refletem em seus estudos, suas palestras, seus sermões, suas exposições e até em seus livros. Eles confundem a longanimidade de Deus com a ausência de castigo, de justiça retributiva. Talvez estejam acomodados no conforto de uma vida sem problemas e se autoconvencem que não tinham que prestar contas a ninguém, exceto a Deus. Mas, colocando-se nessa posição, passam a ignorar aquilo que Deus claramente já determinou. Concluindo, quantas vezes nós já não vimos, por exemplo, a citação de Davi, por alguém que caiu em adultério, dizendo, Davi também caiu em adultério. Se Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério, o que dizer das outras pessoas? Mas pouco falam essas pessoas do castigo pesado de Deus sobre a vida de Davi. E muito menos ainda do arrependimento que Davi teve e da contrição sincera registrada por ele, principalmente nos Salmos 32 e 51. E a pergunta nossa é por que nós não substituímos a lembrança de exemplos bíblicos negativos por aquelas de exemplos bíblicos positivos, como é o caso de José, por exemplo, que guardou o 7º mandamento. José era um jovem formoso, de boa aparência, Gênesis 39, 6. Ele foi alvo da luxúria, da cobiça da mulher de Potifar, que procurou manter relações sexuais ilícitas com ele. José recusa e dá 2 razões para a sua recusa. Primeiro, ele não trairia aquele que aqui na terra havia depositado nele toda a confiança. E segundo, ele não pecaria contra Deus. Versículo 9. A mulher não desiste, continua a se insinuar todos os dias, diz o texto. Literalmente, ela o ataca ao ponto de arrancar dele as suas vestes e acusa ele facilmente de ter sido agressor à sua honra. Isso provoca a ira de Potifar, José é jogado na prisão, mas vejam, José não relutou em colocar em risco a perda de sua condição social, de seus privilégios para se manter fiel ao Senhor e aos seus compromissos aqui na terra. Irmãos, se temos conhecimento de irmãos que caíram nesse pecado, oremos para que a disciplina eclesiástica e divina opere arrependimento e restauração, e que naquela vida não brote arrogância, como temos visto na vida de tantos que têm caído nesse pecado. Mas, sobretudo, trabalhemos preventivamente em nossas vidas e na de outros, suplicando a Deus que Ele nos abrigue em sua graça, livrando-nos das tentações, da impureza, da imoralidade e da quebra ao 7º mandamento. Que Deus nos ajude e nos abençoe a todos.
Professor Solano, muito obrigado pela exposição da palavra, pela bênção de pacientemente nos aguardar aí a liberação, e nós nos alegramos muito de poder ter ouvido e ter aprendido através da vida do irmão. Vamos orar, encerrando esse nosso momento devocional. Bondoso Deus, graças te damos pela tua misericórdia e bondade que, olhando, ó Deus, para as nossas fraquezas e imperfeições, traz-nos a direção da tua palavra, mostrando, ó Deus, aquilo que ronda-nos, procurando a nossa destruição, a nossa queda, e também, ó Deus, nos dando recursos para resistir, o principal deles a tua graça, e então, ó Deus, as instruções e as sábias ponderações da tua palavra e dos teus servos. Nós te louvamos pela vida do professor Solano, pela boa direção e cuidado que o Senhor tem dado sobre ele. Pedimos que o Senhor continue a abençoá-lo, também a sua família, dando graça, ó Deus, a teu servo em todas as coisas. E pedimos também, ó Deus, sobre nós, tua graça e a tua misericórdia, para que a palavra hoje trazida seja, de fato, escudo, espada, para que nas nossas lutas pessoais, nas tentações que temos no nosso dia a dia, ela venha a produzir frutos que jorrem para a vida eterna. E ajude, ó Deus, aqueles que estão desviados a arrependerem-se, e aqueles, ó Deus, que lutam firmes no Senhor a se fortalecer. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam as transmissões, também os alunos aqui presentes. A aula já começa, o professor Daniel já deve estar ansioso por vê-los, né, e tê-los em sala de aula. Alguns avisos importantes para aqueles que estão conosco na internet. Nós estamos em período de processo seletivo, então convidamos você a conhecer os nossos sites, a verificar aí as nossas redes sociais, onde você terá informação sobre o curso Magister Divinitatis, o MDiv, e o doutorado em Ministério, que estão com o seu processo seletivo para 2024, e os nossos cursos EAD de estudos, nas 6 áreas que oferecemos, que estão abertos para início em setembro. Então, queremos convidar você que está nos ouvindo para conhecer. Também no nosso site você tem a revista Fides Reformata. Já temos a nova edição, lançada agora no final de julho, disponível para o seu estudo. E temos também edições antigas, onde você pode pesquisar assuntos do seu interesse, temas de sua reflexão. Agradecemos aí pela participação de todos, pedimos que nos ajudem aí na divulgação da internet, com as inscrições, com o compartilhamento, e pedimos que Deus conduza e abençoe a todos. Ok, pessoal. Fala aí, mas o professor não está aí para ter intervalo, então vocês estão, certo? Comprometidos a fazê-lo